E o Brasil ultrapassou a marca de 350 mil mortos pela Covid-19. E isso com os estados registrando alta taxa de ocupação de leitos hospitalares. Nós vamos falar sobre essa situação com a cardiologista intensivista do INCOR e da Rede DOR, Stephanie Risch. Stephanie, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Minha primeira pergunta é sobre essa última notícia que nós acabamos de dar agora. A gente tem o nível de internação caindo 5%, mas o número de mortos crescendo 13%. Como é que a gente explica essa disparidade das taxas? Bom dia, Luciana. Bom dia, Evandro. Realmente é isso que a gente está vivendo. Essa doença é meio cíclica, né? A gente observa uma mudança do padrão e uma mudança na taxa do número de internação. A gente sente que a demanda pelo UTI deu uma leve reduzida, apesar de ainda estar muito além do que a gente espera, e sente que os pacientes chegam de uma forma mais grave. Não sei, e não sinto que é porque está mais tardio. Eu acho que o vírus, essa nova variante, realmente ela é mais grave, ela é mais transmissível. E quando a gente vê esse paciente, dependendo de como ele chega para a gente, já chega num estado muito mais grave e às vezes não tem como você intervir, principalmente no ambiente de SUS, quando ele já está esperando na regulação por muito tempo, esse paciente vem para nós de uma forma muito mais grave. Isso, os colegas conversam entre si, entre outras UTIs do SUS, e é semelhante à observação. Antes, naquela onda, a gente conseguia pegar um paciente de uma forma menos grave, com um desfecho melhor, mais favorável. Ultimamente, às vezes, chega paciente que em 24 horas morre. É uma coisa que é meio inexplicável, assim, mas eu acho que é pela agressividade do vírus. Doutora Stephanie, eu queria saber de você, que está todos os dias aí na linha de frente, quais são as expectativas para as próximas semanas? O que a gente pode esperar, tanto de bom quanto também de desafios? Eu digo em relação a leitos, em relação a insumos, em relação a kit intubação. Qual que é o raio-x que você faz desse momento para que a gente entenda as próximas semanas? Perfeito. Assim, esse número de queda de internação de UTI a gente viveu algumas outras vezes. Aí veio o feriado prolongado. Então, assim, teve essa queda por conta de uma restrição anterior. Aí, apesar da restrição, das fases emergenciais, veio algumas aglomerações escondidas. Então, a gente sente esse impacto, varia esse ciclo aí de 7 a 14 dias. Então, eu penso que pode ser que volte a aumentar um pouco a taxa de internação novamente. E vamos falar um pouco de coisa boa, né? Acredito que mais pessoas vacinadas, isso também tende a gerar redução na taxa de internação, isso é um ponto positivo. O que me apavora um pouco é porque a demanda ainda é muito grande, há algumas faltas de medicação, do kit de medicação, alguns sedativos que a gente começa a sentir um movimento que acabou tal medicação, começa a substituir para tal, ou então agora acabou essa, formula outra que a gente vai fazendo uma formulação porque acabou no mercado. O tal do tocilizumab, gente do Brasil inteiro tentando entrar em contato. E aí, tem dose aqui? Tem, porque a gente consegue um pouco que tinha no outro hospital, mas a demanda está muito grande. Então, como essa taxa, apesar da queda, ainda é muito alta, infelizmente, eu acho que ainda vai faltar medicação, mas vamos tentar pensar em coisa boa, pensar que vão ter mais pacientes vacinados e a gente espera, por tudo, que essa taxa de internação reduza, bem como a taxa de mortalidade, Evandro. Doutora Stephanie, a gente cada vez mais tem falado da mudança do perfil das pessoas que estão internadas, inclusive em UTI. E aí eu queria falar sobre a faixa etária. A senhora confirma que tem mais jovens agora em UTI? Eles são mais resistentes? Qual é a característica dessa mudança? Não acho que sejam mais resistentes, não. Uma coisa que foi responsável, um fato que foi responsável pela redução do número das pessoas mais velhas foram as vacinações. Está aí um grande dado que a população que fica insegura, ela funciona. As pessoas internam menos, os idosos estão internando muito menos. E os jovens têm internado mais, têm pegado uma forma mais grave, jovens de 24 anos, 30 anos. Esses dias, todo mundo tem alguém que morreu com 30 anos, com menos de 40 anos. Então, assim, a nova variante ela é mais agressiva, a gente observa uma internação maior dos jovens e mais jovens indo para intubação, que isso não acontecia na primeira onda, era raro. Tanto que a gente falou, fica tranquilo, você é novo, você é magro, principalmente se fosse mulher, que aí os homens mais gordinhos acabam tendo aí um desfecho, às vezes, mais desfavorável. E a gente viu que esse padrão mudou. Infelizmente, esse padrão mudou, por isso que eu acho que o alerta agora é realmente geral. Doutora Stephanie, eu vi situações na minha família de pessoas que
pegaram o coronavírus, estavam numa situação considerada tranquila, né? Relatavam ali para a gente da família, olha, nós estamos bem, nós estamos isolados. De um dia para o outro, essas pessoas foram internadas. Uma dessas pessoas acabou morrendo por causa da Covid-19. Então, eu queria saber de que forma que esse vírus ele vai agindo no organismo e quais são os cuidados que quem pega precisa tomar nesse momento, então, que vocês veem uma evolução tão rápida em 24 horas. Há um monitoramento que a pessoa possa fazer? Existe algo que ela possa tentar fazer para que consiga o atendimento que garanta que ela não evolua para uma situação gravíssima tão rapidamente? Perfeita a sua colocação. Na verdade, ela não é tão inesperada assim. A gente entendeu ao longo desses já um ano, né, como Sim. a doença se comporta. Ela é basicamente dividida em duas fases. A primeira fase, que é a fase da replicação viral, que lá no início a gente via essa replicação viral acontecer até o 7º dia, depois a gente falava, depois do 7º dia fica de olho que é a fase inflamatória, a fase que começa a ter pneumonia viral, que o paciente eventualmente acontece a dessaturação, e a gente nota que essa fase inflamatória ela está ficando um pouco mais tardia. Antes, com 12 dias, a gente tinha uma segurança de falar para o paciente, fique tranquilo que você venceu a Covid. Agora não, a gente já fica alerta entre 12º e 14º dia, que às vezes tem um paciente que está de alta, faz uma febre, e a gente repete a tomografia e está lá a pneumonia viral. Então, quando você me pergunta de monitoramento, por isso que quando a gente fala assim, o diagnóstico tem que ser precoce, aí o pessoal confunde, é kit precoce. O que tem que ser precoce? O monitoramento. Se toda a população pudesse ter um oxímetro, a gente sabe que nessa fase inicial a gente fica mais atento a sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar e queda do estado geral. Lá para o 7º dia, começa a gente a ficar mais de olho na oximetria, se teve um mudão de padrão, porque às vezes o paciente está bem. Muita gente a gente está acompanhando. Eu estou ótima, doutora, eu não quero fazer exame nenhum. Falei, por favor, faça. Eu sei que tem muita gente que não tem condição. Aí esses dias alguém, mas aí o povo do SUS, como é que vai fazer? Ninguém vai pedir tomografia. Pelo menos se a gente tiver a oportunidade de ter uma oximetria, mas assim, a gente também tem que alertar a população que tem muito oxímetro que assusta. Aí o paciente chega com, estou com 89, aí vai no pronto atendimento, está 99. Então, assim, vamos checar a qualidade, fazer mais de uma medida com alguns oxímetros e ter a segurança que o oxímetro está bom. Tá bom? Ok. Depois do 7º dia que você iniciou os sintomas, porque isso é outra coisa também importante, que o paciente às vezes positivo é PCR, mas está assintomático. A gente começa a contar o dia de doença a partir da data do início do sintoma. Então, comecei sintoma hoje, deu febre, passaram-se 7 dias, eu estou naquela... Aí, vou tomar o quê? É sintomática, dipirona, etilenol, tem algumas outras coisas que para aumentar a imunidade, não exatamente para matar o vírus, mas para a pessoa ficar bem naquela fase e poder se alimentar bem, dormir bem e se hidratar. Passando para a fase inflamatória, a gente fica mais de olho. Oximetria. Teve a oportunidade de fazer uma tomografia, fazer uns exames de sangue para a gente entender o perfil e a agressividade? Excelente, porque daí a gente já começa a realmente tratar na fase adequada, que a gente até lá atrás chamou de tratar precoce. Mas como ficou tão estigmatizado que o precoce é o tal cloroquina e ivermectina, a gente deixou esse termo para trás. Então, assim, o tratamento tem que ser adequado e tem que ser na hora certa e o quanto antes, porque identificou a pneumonia viral, já se muda o esquema terapêutico, é quando a gente pensa em usar corticoide, em usar anticoagulante. E assim, tem um medo também, porque então por que não faz fala para a população inteira usar isso? Porque tem que ver as comorbidades, tem que ver a idade, tem que ver se o paciente não usa alguma outra medicação que predispõe o sangramento, por exemplo, uma medicação que afina o sangue. Às vezes o paciente tem um problema cardíaco, já usa um stent, já usa 2 remédios que afinam o sangue, aí alguém vai prescrever, toma um anticoagulante. Aí a pessoa toma esse anticoagulante e predispõe o sangramento. Por isso que é muito cauteloso essa nossa informação quando a gente fala para a população. Mas assim, não é bem em 24 horas e de uma hora para outra. Essa pessoa já tem pneumonia, só que ela não está sentindo tão mal. E aí, rapidamente, às vezes, o trigger para essa pneumonia já está lá e ela começar a ser repercutida clinicamente no paciente é meio rápido. Mas se você tem esse paciente na mão, tem os exames, você consegue intervir e, de repente, mudar a história para que o paciente não evolua para óbito, né, Evandro? Doutora Stephanie Ries, que a gente ainda tem muitas dúvidas, convido inclusive o nosso telespectador a participar através da hashtag CNN Domingo, mandar suas dúvidas, porque a doutora vai continuar aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta a falar com ela. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até mais tarde.